Graças a Deus, é possível intervir para regenerar a vida. Quem cria a vida pode regenerar a vida. O que é a vida senão a composição química, física e espiritual do ser humano? O espírito precisa de um corpo para ele poder viver na terra. O corpo precisa ficar bem para que o espírito possa evoluir na terra. Para entender que as coisas são possíveis de acontecer, é a própria estrutura do corpo físico, as suas compensações moleculares, as suas formas unicelulares, daquilo que o ser humano já conseguiu entender quando ele fez o genoma do corpo humano. Não só do corpo humano, mas também descobriu-se o genoma das plantas, dos animais. Interessante que viu similaridades das formações das micropartículas dos mesmos elementos dos corpos. O corpo da planta, o corpo mineral, o corpo animal e o corpo do ser humano. Porque é necessário que, quando o corpo está doente, algo ele precisa entender para se regenerar. Utiliza-se a medicina natural, a medicina humana, medicina da terra, de elementos químicos estudados para poder ajudar os órgãos a se regenerar ou, ao menos, para controlar, por meio de anti-inflamatórios, antibióticos e uma série de aplicações intravenosos para provocar a compensação das falhas genéticas que estão decorrentes no corpo. Aqueles que estão do outro lado, espíritos, também fazem os mesmos estudos para trazer à Terra as formas e fórmulas para que os seres humanos entendam que é possível, com os elementos existentes na natureza, trazer a recompensação energética, molecular, celular do seu corpo, a fim de regenerar a vontade de viver, para que o espírito que esteja ocupando o corpo tenha uma vida melhor, saudável, em paz, para que sua evolução seja compensatória. Analisando a formação dos corpos, a ciência já consegue entender que até mesmo uma aplicação fluídico-energético consegue juntar-se ao órgão e o órgão se regenerar. A ciência começa a provar que tudo que Deus, por meio dos profetas, sacerdotes, religiosos, vem ensinando há milênios, os corpos podem se regenerar quando ele é absorvido com essa energia que é emanado por meio de uma oração e por meio dos corpos saudáveis, concentrados, energeticamente trabalhados, que emanam vibração.
Se o seu corpo é magnético, para que você tenha seus pés, e com seus pés você ficar fixado na crosta terrestre, para você não flutuar, magnetiza. O mesmo dom de magnetização, com meio de concentração, isso é o trabalho mental, concentrando energia, restauração dos órgãos. Mas a energia é como um raio que desce da terra, onde o ser humano teme, mas não consegue saber como armazenar, porque muitos milhões de volts que podem sustentar cidades, 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 mas a mente humana ainda não consegue meios para acumular essa energia magnética que vem natural, choques de forças entre partículas de íons que com calor formam outros elementos químicos que criam energia. É a mesma coisa o corpo. Quando você vê partículas desses ionizados, que os espíritos já condensam, magnetizam seus corpos, aonde uma energia circula e todos os órgãos que estão danificados, membros danificados, captam essas vibrações. Mas é preciso que a mente daquele que absorve saiba como manter essa energia no corpo. Para quê? Para que as células, moléculas de formação tornem-se saudáveis novamente. Quando as coisas não são totalmente entendidas, quando só a magnetização não ser suficiente, recorre-se aos benefícios que a natureza oferece com todos os elementos que ele tem, nas plantas, raízes, na água, nas formas que as águas são manipuladas para que o organismo subtraia a energia que ele precisa para se equilibrar. Quando você vem buscar ajuda espiritual, os espíritos trabalham seus corpos, mas também trabalham os corpos espirituais que estão em vocês. Os corpos que se ajuntam. Por isso é tão importante consciência. Consciência que vem buscar e não dispersar. Senão o tratamento se perde. Você melhora um pouco e para no pouco, porque perde o grau de concentração. Mentaliza o corpo curado, são, saudável. Trabalha seu pensamento assim. O que há? Há falhas genéticas, há falhas no funcionamento. Existem elementos que complementam. Ciência estuda e logo vai falar a vocês que todos os males podem ser curados de forma simples. Não vai precisar mais remédios caríssimos para você curar de qualquer mal. O mal é uma anomalia, um mal sem controle. Sua mente não controla seu corpo. Por isso tem que trabalhar a mente, concentração, que a oração ajuda e muito, porque você acalma o sistema nervoso. Com isso, aquilo que você subtrai por meio de ingestão, por meio de água, por meio do que a natureza oferece, a alimentação, por meio do que a mineral oferece, subtração, você compensa as falhas que estão em seu corpo. Aí você fica saudável. Aí os corpos ficam saudáveis. Corpo espiritual, corpo material. Aí espírito
evolui em paz. Para isso, orientações simples são ensinados, do que vai requerer um pouco de disciplina. Por quê? Porque o ser humano tem alguns hábitos e ele acorda com estes hábitos. Acorda, algumas vão nas suas casas de banho, faz suas necessidades, outros vão fazer café, aí outros vão tomar banho, aí começa a olhar no relógio, começa a fazer tudo apressado, e assim todos os dias. E é difícil quebrar essas formas de ser. Aí se coloca qualquer coisa a fazer neste meio, a mente rejeita, porque não foi habituado desde criança que tem que fazer. Quando é ensinado qualquer coisa diferente, o ser humano não vê a hora de parar. Se vai no médico, o médico fala, tem que tomar esse remédio 15 dias. Aí deu 15 dias, você dá graças a Deus, acabou. Será que eu estou coado? Toda essa forma energética precisa ser trabalhado a cada uma das comprimidos que a médico te passa. Eu vai ficar curada. Eu vai ficar curada. Ele falar para eu observar a alimentação. Aí você vai ver os seus hábitos. O que você come de manhã? E o que você precisaria comer? Que falta de energia seu corpo precisa? E onde está essa energia? Está em tal elemento que pode ser frutos, podem ser mineral, pode ser água, que é indicado. Olha, faz isso 2 vezes por dia, doses homeopáticas 100 ml, que você repõe o que falta. Aí órgãos ficam saudáveis. Quando não faz, se a rim seu está ruim, começa a sentir sintomas nos olhos, zumbido no ouvido, começa a causar problemas respiratórios faciais, porque seu rim não está bom. Consequentemente, daí, seu intestino também não ficar bom. Consequentemente. Mas em função dos hábitos, cria-se resistência com alguns elementos que são indicados, sugeridos para cada um, absorva ou não. O professor ensina. Alguns alunos, cabeça nas nuvens, pensando que amanhã, sexta-feira, é dia de happy hour, é dia de balada, é dia de chegar ao final de semana, é dia logo pensar em ir na praia. E a professora ensinando. Passados 20 anos, o aluno vai pensar, puxa, eu não aprendeu isso. Aí aqueles que estão, mas eu aprendi, estava junto com você. Presta sempre atenção. Quando você procura ajuda, o que aquele que vai oferecer ajuda pode fazer por você. Todos os males são curáveis. Todas as doenças são curáveis. Todos, sem exceção. Para todo mal tem um cura. Mas a mente precisa aceitar a cura. Você vai no médico, o médico fala para você, e você fala, médico não sabe nada. Ele não vai te obrigar. Ou então o médico fala para você, olha, para eu saber o que você tem, eu preciso fazer uma biópsia. Deus me livre de biópsia, esse médico é burro, não sabe. Errado. Quando vai buscar ajuda no espírito, o espírito fala, você tem isso, tem aquilo, tem aquilo, tem isso. Aí fala, mas esse espírito também é louco, eu não tenho tudo isso. Tua mente cria rejeições. Acalma seu coração.
que todos são ajudados. Alguns absorvem mais, outros menos. Alguns precisam só de uma oração. Fica curada. Outros precisam de tratamento prolongado, porque precisa trabalhar a mente. Você precisa viver feliz. Você precisa viver em paz. Você precisa que a sua vida seja motivacional de felicidade. Se está com um problema, nós vamos ajudar. Mas você vai receber ajuda. Você vai se ajudar também. Lembra do que a mente está habituada e de como é difícil entrar em meio a essa parede de hábito para ajudar. Que começa hoje, amanhã esquece. É como aquele que faz regime. Faz sempre regime, mas não muda o hábito de alimentar. Ou se está com um problema grave, descobrir a causa de mudança dos hormônios emocional, físico. Trabalhar a causa. Fica curada. Fica em paz. Nós orienta sempre você. Faz a alimentação mais natural que pode. Evita tanta condimentação. Refrigerante não saudável. Destilados não saudável. Carnes em excesso não saudável. Pode comer carne. Nós já explicou. 100 gramas por semana, o organismo digere. Mas 100 gramas é uma bife. E a meu bife tem 300 gramas. Como eu faço? Seu intestino não digere. O carne fica impregnado. Por isso está aparecendo tanto câncer no estômago, intestino, baço, fígado. O corpo não aguenta. Carne, muito difícil o corpo digerir. Não é proibido saber quantidade saudável. Aí você pode comer um pouquinho. Divide 100 gramas, 5 dias, 20 gramas de carne por dia, ótimo. Mastiga, 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 mastiga. Aí depois mastiga, 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 mastiga. E pronto. Agora experimenta mastigar carne sem tempero. Sem sal. É como você morder sua própria perna e mastigar. Igual. Presta atenção. Muitos casos de câncer vêm surgindo. Ser humano, com mais dinheiro na mão, come muito mais carne. Não saudável. Não saudável. Não saudável. Não proibido. Não saudável comer muito. Aqueles que acham que fica fraco se não comer carne. Lembra? Hábito. O mente habituou. Entende o que nós ensina? Difícil, né? Ah, você não está aqui para saber. Nós já esteve muito para saber. E sabe o mal que faz. E aborta vida ainda. Quem come muito carne vive menos. Vive menos. Mas cada um sabe que passo dá. Nós ensinamos o que é certo.
e vai ensinar o que é certo. Mas cada um saber. Seu corpo geneticamente forte para viver de 150 a 195, 200 anos. E ser romano hoje fica feliz de viver nem metade. Viveu 80 anos, viveu muito. Pode viver saudável muito mais. E dá tempo de corrigir. Dá tempo. Sabe por quê? Porque existe o bem aqui para ajudar. Obrigado.